E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre translações no espaço de fase. E nós vamos ver como é que as relações fundamentais com os parênteses de Poisson e os geradores dessas transformações funcionam. Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui no formalismo hamiltoniano. Estamos chegando no final de uma parte importante do estudo desse formalismo. E nós vimos que o formalismo hamiltoniano ele funciona no espaço de fase, que nós aqui estamos chamando de espaço de fase de estrela. E nesse espaço de fase, nós temos as coordenadas canônicas, que a gente chama de QA e PA. Né? Esses caras são coordenadas desse espaço, em que os Q são as coordenadas generalizadas, e eu tenho também os momentos conjugados PA. A gente usa a palavra canônico, no geral, no formalismo hamiltoniano, por razões históricas. A gente, como nós temos, para cada posição, a gente tem que ter um momento, nós chamamos os momentos de momentos canonicamente conjugados às posições. E aí a gente junta posições e momentos como coordenadas de um único espaço. E as equações de Hamilton, quando a gente resolve para determinado sistema, me dão curvas nesse espaço. E a gente viu também, no último vídeo, que a evolução temporal, que me dá, de fato, a dinâmica no espaço de fase, age sobre qualquer função do espaço de fase a partir do que nós vimos ser os parênteses de Poisson. Ou seja, esse cara aqui é precisamente df, dt, dt. E nós vimos também que uma outra forma de ver a evolução temporal de observáveis, né, é a partir de transformações do tipo f de t0 com g de ΔT, f de t0, e esse cara é a função no ponto t. Essa é uma forma finita de descrever a evolução temporal. Ela vem diretamente dessas equações diferenciais, quando nós definimos o operador de evolução temporal como a exponencial de ΔT x de t, e esse x de t ele é um operador diferencial e também um vetor tangente ao espaço de fase, que é definido precisamente pela diferencial ddt. Formas diferentes de escrever esse cara aqui é o parênteses de Poisson com a hamiltoniana, e esse cara também é para funções que independem do tempo, Q.A ddqa mais P.A ddpa. Né? Nessas diversas formas que nós utilizamos para esse operador aqui, esse cara aqui é a velocidade, nós dizemos que x de t é o gerador algébrico da evolução temporal, mas a gente também diz que a hamiltoniana h é o gerador analítico da evolução temporal. Então isso a gente viu no vídeo passado. Então vocês devem pensar na evolução temporal como um conjunto de transformações sobre a curva de um tempo t0 a um ponto t infinitesimalmente próximo. Eu componho essas transformações e consigo, através desse operador aqui, descrever qualquer curva no espaço. E essa curva vai obedecer a um conjunto de equações diferenciais que são as equações de Hamilton. Né? Eu posso escrever essas equações aqui com f igual a posições ou f igual aos momentos e encontro as equações de Hamilton do sistema. Então, isso aqui diz respeito apenas à evolução temporal, ou seja, eu deixo o sistema lá evoluindo temporalmente e vejo como é que ele se comporta. Eu posso estudar outras transformações, como, por exemplo, translações e rotações. Vamos conversar um pouco sobre translações. E o que eu vou chamar aqui de translação, lembre-se que nós temos um espaço que se divide em dois subespaços, que são os espaços das variáveis Q, que é o espaço de configuração, e o espaço dos momentos, que eu vou chamar de T estrela de Qn. Esse espaço dos momentos, ele é o espaço que a gente chama de espaço cotangente. Nós vamos falar isso em outra ocasião. Mas, na prática, eu tenho dois espaços em que eu tenho os QAs e os PAs separadamente. Juntos, eles formam um espaço de fase com essa
operação dos parênteses de Poisson, mas separados eles também formam dois espaços, cada um com as suas características. Então eu posso falar de translações em Q e posso falar de translações em P. Então a gente viu que uma translação em Q é uma translação, deixa eu corrigir aqui, no espaço de configuração. E que nós já estudamos, configuração. E translações de espaço de configuração nós já estudamos. Né? Eles são do tipo ΔQA igual a constantes. E essas constantes aqui agora eu vou chamar de dϵA, né? Em que cada dϵ é uma constante. Então o que eu estou fazendo, considerando uma transformação passiva, é modificando cada eixo do espaço de configuração em cada direção, uma mudança de origem, né? E essa mudança é caracterizada por esse dε aqui. Eu já fiz uma brincadeira, né? Eu posso chamar esse cara aqui de dεB, parcial de QA, parcial QB, com soma em B. Portanto, eu consigo também escrever esse cara como esse operador diferencial aqui, né? Que é uma soma de dε com ddq, atuando em QA. Como é que eu encontro a forma infinitesimal, ou seja, o gzinho, né? A gente escreve ΔQ como Q' menos Q. Esse cara vai ser precisamente igual a esse senhor aqui, certo? Passo QA para cá, portanto eu tenho um QA mais esse cara aqui. E aí eu coloco o QA em evidência. Mas aqui eu vou colocar um ΔAB aqui com um QB. Eu quero colocar esse QB em evidência. Como aqui eu já tenho B, eu quero que esse cara aqui vire B, certo? Então eu vou chamar esse cara de C, para não me dar problema na notação de Einstein. E o QA eu faço a mesma brincadeira, né? Então eu tenho aqui o ΔQA, o ΔAB, QB. Esse cara aqui dá A. E eu vou pegar esse cara e vou jogar aqui junto desse operador diferencial. Com essas brincadeiras aqui, eu consigo escrever esse cara da seguinte forma. Eu coloco o QB em evidência, posso tirar esse cara e vou deixar esse cara precisamente aqui. E aqui eu tenho a forma do operador que me faz a translação infinitesimal. Esse cara aqui é um G de dε, ele tem um índice que é o índice A, portanto eu vou escrevê-lo dessa forma. E ele tem o outro índice que é um índice B. O índice C aqui está somado, então ele não é um índice solitário. Esse é o operador que eu vou utilizar agora. Ele está um pouco diferente do outro vídeo, porque aqui eu fiz uma brincadeirinha com os deltas que eu não fiz lá. Esse aqui é mais completo. Então, quando eu faço uma translação, eu estou mudando as coordenadas generalizadas dessa forma. Eu tenho G de ΔY AB e B. E esse é igual o Q'. E, claro, a gente já fez essa brincadeira. A composição de duas translações dá uma translação. Tem o elemento neutro, tem o elemento inverso. Esses caras aqui são abelianos, ou seja, o comutador de um G com outro G, vou chamar de dε, é igual a zero. O grupo de translações abelianas me forma um grupo. E eu também consigo, já fizemos isso antes, fazer composição finita para definir o G de epsilon, AB. E esse cara aqui também me dá uma exponencial, assim como aqui no caso da evolução temporal. E essa exponencial, ela é uma exponencial de ΔΕ. Vou colocar o ΔΕ aqui, né? Delta grande. Então eu tenho um epsilon menos epsilon zero, vezes o gerador. Quem é o gerador? Os geradores são essas derivadas em Q aqui. Então eu tenho dε A, eu tenho dε C, dε C, e aqui eu tenho delta AB. Então essa é a forma de uma translação finita geral, e a translação infinitesimal tem essa forma aqui, certo? Então essa é uma translação. O que os parênteses de Poisson têm a ver com a história? Vamos pegar essa forma, que é o ΔQ, aqui, e vamos ver o que os parênteses de Poisson têm a ver com isso. Vou tirar esse termo, vou tirar esse termo. Então é essa a forma que nós vamos trabalhar para introduzir o parênteses de Poisson. Perceba que aqui eu tenho esse operador diferencial aqui, eu vou escrevê-lo, obviamente, da seguinte forma. Esse operador aqui é precisamente esse aqui.
Ah, professor, como é que eu sei disso? Só usar a definição, certo? Então eu tenho derivada da bolinha, derivada em QC. Desse lado aqui eu tenho a derivada em PA. Desculpa, PA não, é PB, né? Certo. Derivada em PB dPC menos. Lembra que agora eu troco. Posso trocar em cima ou embaixo, né? Tenho essa troca aqui. Esses são os parênteses de Poisson desses caras aqui. Como dP, dQ é zero, esse termo aqui vai ser zero, portanto anula esse termo. E esse termo aqui é a delta de Kronecker. Vamos colocar aqui delta BC. Delta BC contraído com a derivada em C vai matar a soma em C, substitui C por B. Então, maravilha, tira a bolinha. Certo? Então, de fato, esse cara é o parênteses de Poisson. O que significa que eu posso escrever esse cara aqui dessa forma. Só que o QA entra aqui, porque eu estou atuando o operador diferencial em QA. Obviamente, esse cara aqui é delta AB, portanto, isso aqui é igual a dA. Então, está tudo consistente com a minha primeira definição do que é uma translação. De fato, os parênteses de Poisson podem ser usados para gerar translações. Qual que é o gerador algébrico de translações? Ou seja, quem que é o equivalente a esse vetor aqui? O equivalente a esse vetor aqui, no caso de translações, eu vou chamar esse cara de P grande A. E esse cara aqui, ele é o parênteses de Poisson com relação a PA. E, portanto, ele é precisamente dQA. Esse é o gerador algébrico. E ele é um conjunto de vetores que formam a base de vetores do espaço de configurações. Então eu consigo escrever uma translação como ΔQA igual dEpsilon-C PC atuando em QA. Claro que é só vocês observarem a forma do operador infinitesimal. Também posso escrever dessa forma, em que esse cara aqui é PC, P grande. O operador de translações finito. Também aqui eu tenho um PC. E o gerador analítico, na verdade os geradores analíticos, né? Então eu tenho geradores algébricos, porque eu tenho vários, e eu tenho geradores analíticos. Os geradores analíticos, é só eu observar essa expressão aqui. Então eu vejo que os geradores analíticos são os momentos conjugados. Eu estou olhando uma estrutura, né? Isso é o que eu quero que vocês percebam bem. Quando eu falei de translações, a estrutura era a mesma. Eu chamei de o x de t, que é o parênteses com a hamiltoniana, eu chamei de gerador de evolução temporal, e a hamiltoniana também é gerador de evolução temporal, dessa vez analítica. Aqui, como eu tenho o mesmo tipo de relação, eu tenho aqui o gerador algébrico, que é um vetor, e um gerador analítico, que são os momentos conjugados. Então a gente diz que os momentos conjugados geram translações conjugados no espaço de configuração. Vamos ver se isso aqui que a gente está dizendo está de acordo com os teoremas que a gente viu no formalismo lagrangiano, né? Por exemplo, vamos ver o que são funções invariantes por translações em Qn. Ou seja, eu vou introduzir uma função f, que é um f de q e p, portanto ele é um observável. Não vou colocá-lo dependente do tempo, ficar um pouco mais simples. E nós vimos que uma translação em Qn é dada por um operador desse tipo aqui. E, portanto, quando eu faço a mudança infinitesimal, esse cara aqui é dEpsilon-C, vou colocar aqui B, PB, QA. Certo? Essa é a forma que nós vamos utilizar. Nós vamos, então, definir o operador delta. O operador delta, então, ele é simplesmente dEpsilon-B, PB, que, obviamente, tem essa forma aqui. Esse cara aqui é um operador diferencial, do mesmo tipo daqueles que a gente usou nos princípios variacionais. Então, quando eu pego uma função f para verificar como se comporta uma translação em f, basta eu aplicar o delta na função f. Se eu aplicar o delta na função f, eu vou aplicar dEpsilon-PB na função f. Portanto, eu aplico este operador aqui na função f. Então, f entra aqui. E o parênteses de f com pb, ele é simplesmente parcial f, parcial qb. É assim que f se comporta. Portanto, olha só,
Se f é invariante, claro que o ΔF é igual a zero. E se o ΔF é igual a zero, isso significa que todo esse termo aqui é igual a zero, certo? E se as translações forem independentes, ou seja, e se os dy forem todos linearmente independentes, isso significa que f é um invariante se PA atuando em f é igual a zero. Isso é equivalente a os parênteses de Poisson de f com PA igual a zero. Então, se f tiver parênteses com p iguais a zero, f é invariante por translações em Qn. Uma função muito importante para a gente verificar a invariância é a hamiltoniana. Se a hamiltoniana é invariante por translações, a hamiltoniana vai comutar com todos os momentos ou com alguns dos momentos. Pode ser que a hamiltoniana comute com alguns momentos conjugados, mas não com todos. E esse caso aqui, obviamente, em razão dessa relação aqui, vai significar que a hamiltoniana não depende daqueles graus de liberdade nos quais ela é translacional invariante. Portanto, a coordenada correspondente é uma variável degenerada da hamiltoniana. É muito fácil vocês verem. Quando eu tenho uma variável degenerada, né, como é o caso dos Q-linhas, essas variáveis elas se relacionam com a lagrangiana dessa forma. Ou seja, quando a hamiltoniana tem uma coordenada degenerada, a lagrangiana também tem a mesma coordenada degenerada. O que acontece aqui é que a hamiltoniana, assim como a lagrangiana, são invariantes por translações naquela coordenada. Então a gente tem a relação que nós já conhecemos entre coordenadas degeneradas e a invariância das suas respectivas funções. O que a gente não tem é um invariante dinâmico. Aqui nós vimos que a invariância da hamiltoniana implica em uma coordenada degenerada, né? O contrário, o inverso também é verdadeiro. Mas como eu tenho uma antissimetria dos parênteses de Poisson, ou seja, os parênteses de Poisson são antissimétricos, né? Quando eu pego a hamiltoniana e faço uma translação, ou seja, eu faço uma operação desse tipo, para um subconjunto de coordenadas, então eu vou colocar o linha aqui, vamos explicitar, né? O A', ele vai de 1 até determinado número que eu vou chamar de M, que é o número de translações os quais a hamiltoniana é invariante, né? Claro que se H comutar com esses momentos, H é invariante por translações nesses momentos, né? Então, através dessa equação, eu vejo que a invariância é dada pelos parênteses de Poisson nulos, implicando na variação de H igual a zero. Contudo, a gente sabe, através do teorema de Noether, que quando a ação é invariante por determinada transformação, como por exemplo uma translação, eu tenho um invariante dinâmico. Será que eu tenho um invariante dinâmico aqui? Então a gente pode verificar, por exemplo, quem é um invariante dinâmico pela simetria por translações. E fica óbvio aqui que se eu fizer, por exemplo, vamos colocar aqui a evolução temporal dos momentos correspondentes a essas simetrias aqui. Quem são esses caras? Esses caras são PA, linha, com H, dt. Essa é a evolução temporal, né? Isso aqui a gente sabe que me dá a equação de Hamilton para a coordenada correspondente, que é dada por essa expressão. Obviamente, se H com PA dá zero, PA com H também dá zero. Portanto, se H é invariante por translações, os momentos conjugados são invariantes por evolução temporal, certo? Ou seja, nós temos que PA' H é igual a zero, o que implica em dPA' dt igual a zero. Esse cara aqui é o teorema de Noether hamiltoniano para simetria por translações no espaço de configuração. Repetindo, se a hamiltoniana é invariante por translações, portanto, o parênteses de Poisson de H com P é zero, resulta em ΔH igual a zero, isso significa que eu tenho um invariante dinâmico, ou seja, eu tenho um invariante por evolução temporal
E esse invariante por evolução temporal eu encontro invertendo o parênteses de Poisson, né? Eu troco o H por P e vejo que a transformação em P também é invariante. E aqui eu vejo o motivo. O motivo é que H não depende dessas coordenadas generalizadas, são coordenadas degeneradas. Se esse cara é zero, esse cara é zero. Portanto, isso implica, através do segundo conjunto de equações de Hamilton, que os momentos são conservados. No formalismo hamiltoniano, essa é a conexão entre simetrias de uma hamiltoniana e invariantes dinâmicos. Aqui só no caso de translações. Mais para frente eu vou falar no caso mais geral. Beleza, pessoal. No próximo vídeo eu vou fazer um exemplo para vocês verem como é que funciona toda essa ideia e também sobre a forma geral do teorema de Noether hamiltoniano. Então, bons estudos e até a próxima.